No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, apresenta o Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente no período do Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba. Luiz Cláudio Costa, da tradição espírita, nos falará sobre Jesus e Kardec, a integração das sabedorias oriental e ocidental. Convidamos você a assistir conosco. Quando nós fazemos uma análise da história do homem, quando nós observamos que a Terra tem cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos, e que o homem mais ou menos consciente está aqui na Terra somente há cerca de 30 mil anos, é quando nós adquirimos a nossa consciência. Um momento em que os neurofisiologistas nos afirmam que 3 coisas foram fundamentais para que nós conseguíssemos a nossa consciência. A primeira delas foi o desenvolvimento da bainha de mielina. O desenvolvimento da bainha de mielina é algo que nos permite, é como se fosse um fio condutor, é como se fosse uma cobertura que permite que as comunicações se façam entre o cérebro e o restante do corpo. Nesse mesmo momento, há 30 mil anos atrás, nós tivemos também a capacidade de adquirir a homeotermia. É a capacidade de manter a nossa temperatura mais ou menos constante em torno de 37 graus. Mais ou menos nesse período também, há 30 mil anos atrás, começou a amamentação láctea. E esses 3 fatores foram fundamentais para que nós adquiríssemos a consciência. E por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de possuir somente cerca de 2% do nosso peso, ele consome 20% da nossa energia. Nesse momento, o nosso cérebro tinha somente cerca de 800 centímetros cúbicos. Hoje ele tem em torno de 1.800 centímetros cúbicos. O nosso cérebro evoluiu bastante. Mas a Terra tem 3,5 a 4 bilhões de anos e nós estamos aqui conscientemente somente há 30 mil anos. Se nós colocarmos isso numa escala que fica mais inteligível para nós, nós vamos verificar que se a Terra tivesse 1 ano, nós estamos aqui há cerca de 7 minutos. Tem 7 minutos que nós conscientemente estamos nesse planeta. E nós fizemos coisas maravilhosas. Nós questionamos há pouco a ciência e temos que fazê-lo. Mas se nós observarmos o homem consciente, nós vamos verificar que nós fizemos avanços grandiosos. No campo da medicina, se nós observarmos que nós tivemos invenções como a penicilina, se nós verificarmos que nós tivemos invenção como a anestesia, que nos alivia de dores grandiosas, no passado as cirurgias eram feitas de formas terríveis e hoje nós temos o amenizar da anestesia. A penicilina que evitou mortes, nós temos hoje as microcirurgias que salvam vidas, que permitem que nós penetremos no interior do nosso corpo sem fazer sequer uma cisão maior e salvemos vidas, cirurgias coronárias, transplantes de órgãos de forma ética. No campo da medicina nós conhecemos o genoma humano, que apesar de muitos quererem utilizá-lo equivocadamente, utilizado da forma correta impede doenças e nos auxilia na evolução da humanidade. No campo de transportes, nós temos que nos lembrar que um brasileiro, Santos Dumont, deu asas ao homem e permitiu que nós pudéssemos viver e respeitar essas diferenças, porque nós passamos a nos conhecer mais. No campo do transporte em geral, hoje nós podemos permitir que pessoas que sofrem de males sejam levadas aos hospitais, porque existe o transporte que aí está nos auxiliando. No campo da agricultura, nós observamos, tivemos a Revolução Verde, que permitiu que a nossa produtividade aumentasse, quase que destruindo a lei de Malthus. Nós temos coisas maravilhosas a comemorar. A ciência entrou na imensidão atômica e nos trouxe coisas fantásticas, é verdade, proporcionou curas, mas evidentemente utilizada de forma equivocada pode causar mortes. Nós dominamos o bronze, nós temos motivos a comemorar nesses 7 minutos que aqui estamos. Tem um lado nosso que nós deveríamos estar felizes e contentes. Nós temos avanços grandiosos. Mas existe aí uma dualidade que nós agora temos que explicar e dar conta do que está acontecendo conosco. Nós vamos observar que, se nós evoluímos a agricultura,
Nós temos uma previsão da ONU que nos próximos 10 anos, 1 bilhão de pessoas vão morrer de fome no nosso planeta. A morte de fome é a morte mais dolorosa que existe, porque além de não termos aquilo que deveríamos ter como básico, que é a nossa sustentação, nós nos sentimos sós e abandonados. Nós nos sentimos deixados e julgados sem ninguém a nos aparar. Existe, então, não somente a fome física, mas existe, além de tudo, a fome emocional, a fome do amor. É verdade, a medicina avançou bastante, mas 2 bilhões de pessoas no nosso planeta não têm saneamento básico. E nós sabemos que 80% das doenças são devidas ao saneamento básico. Nós tivemos avanços grandiosos em todas as áreas, mas as 3 indústrias que mais faturam no mundo, a primeira indústria é a indústria da guerra. E somente os Estados Unidos gastam por ano 380 bilhões de dólares nessa nefasta indústria, que joga bomba com uma mão e alimento com a outra. A segunda indústria que mais fatura no mundo é a indústria do álcool e das drogas. A terceira indústria que mais fatura no mundo é a indústria da sexolatria, principalmente o sexo infantil. No mundo são vendidas 1 milhão de mulheres por ano. E no Brasil contribui com esse nefasto número com 300 mil crianças e mulheres. Nós temos algo que não está explicado. É possível falar uma coisa, mas nós temos que falar para os diferentes e tomar a grande opção, que é a opção da qual todos nós estamos subnutridos, a opção do amor. Que Jesus, Buda, Krishna e todos os seres luminares nos ensinem e nos auxiliem a amar. Muito obrigado. Fica agora com um belo momento de arte do 12º Encontro para a Nova Consciência.